quero saudar a todos e a cada um com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los para nesta hora meditarmos na palavra do Senhor. Convido a todos para juntos abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor: Vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu execute contra ti. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, graças te damos pela oportunidade que tu nos concede de falarmos mais uma vez a tua palavra. Se conosco e com todos quanto irão ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós, nesta ocasião, no segundo encontro da juventude, o primeiro nós falamos sobre conservando a pureza e a santidade, tendo por base o Salmo 119, como purificará o mancebo o seu caminho. Neste segundo encontro nosso, estaremos falando sobre as 3 escolhas. Nós sabemos que hoje há uma grande inversão de valores. Hoje nós estamos vivendo uma época como está descrito no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Hoje, no que diz respeito à nossa juventude, a juventude é atacada e agredida por todos os lados, com insinuações, com palavras capciosas, com propostas do nosso adversário, visando atrair a juventude e distanciá-lo cada vez mais do Senhor nosso Deus. E uma coisa nós temos que entender, que Deus não impõe decisões a cada um de nós. Deus nos concede oportunidade. Deus nos oferece o direito de escolher. Josué, quando se dirigiu ao povo antes de morrer, ele diz: escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Deus não impõe, Deus oferece. Tanto que ele nos ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, o qual morreu na cruz para nos salvar. E a Bíblia diz no Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 1, mas a todos quanto o receberam, ou seja, Deus nos deu a salvação. A salvação foi nos oferecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a seguir os mandamentos do Senhor. Só que a Bíblia declara que os mandamentos são vida. Os mandamentos são felicidade. Os mandamentos são o caminho da vida eterna. E eu quero, nesta ocasião, falar sobre as 3 escolhas e quero me dirigir especificamente aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, aos nossos obreiros, aos pais, à Igreja do Senhor Jesus Cristo em geral. Medite nesta palavra que será ministrada, porque Deus tem uma palavra para cada um de nós. Falando em escolha, vamos falar em primeiro lugar sobre a escolha social. Como nós já falamos, há uma grande inversão de valores. O conceito de vida social hoje foi totalmente mudado, foi corrompido. Hoje muitas pessoas que, para serem sociais, para viver em sociedade, precisam se adaptar àquilo que o mundo apresenta diante dos seus olhos. João diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Nós precisamos saber que o mundo, a sociedade moderna, se opõe à santidade de Deus.
A sociedade moderna, ela se opõe à verdadeira felicidade que nos é oferecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje há uma busca muito intensa por parte da nossa juventude e, por que não dizer, por todo o ser humano, em se envolver a cada dia com aquilo que a sociedade oferece. A modernidade, ela é importante, mas nós devemos examinar tudo e reter o bem. Aquilo que se opõe ao Senhor nosso Deus deve ser rejeitado. E nós vamos ver o primeiro ponto dessa escolha social. Primeiro, vivendo no mundo sem ser mundano. Em São João capítulo 17, na oração que Jesus fez por nós, no versículo 16, ele disse: Pai, eles não são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós podemos hoje viver na sociedade, devemos viver na sociedade, mas devemos saber que nós somos cidadãos do céu, somos filhos do grande Deus. E a nossa vida, o conceito moral que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia apresenta para cada um de nós, se opõe a grandes coisas que são feitas pela sociedade. Aquilo que a sociedade considera como normal, aquilo que a sociedade considera como moderno, aquilo que a sociedade considera como bom para a nossa vida, nós temos que observá-lo sob o aspecto bíblico. O que Deus pensa disso? O que eu posso fazer? Como viver no mundo sem ser mundano? Há duas coisas importantes sobre a vida cristã que eu quero ressaltar nesta hora. O nosso relacionamento com o mundo. Nós precisamos ter paz, mas não comunhão. É diferente. A Bíblia diz: quando estiver em vós, tende paz com todos. Eu vou usar uma ilustração para que possamos entender melhor. Eu tenho vizinhos que não são evangélicos, não professam a mesma fé que eu professo, não têm os mesmos costumes, os mesmos hábitos, não servem a Deus, vivem uma vida dissoluta. O que é ter paz com esses vizinhos? É ao encontrá-los na rua: bom dia, boa tarde, boa noite, como vai o senhor? É se ele precisar de mim de madrugada: olha, eu preciso do senhor aqui, alguém está passando mal, nós vamos orar, nós vamos providenciar uma ambulância, nós vamos chamar alguém conhecido, alguém precisou de alguma coisa, nós estamos prontos a servir. Isso é paz. Agora, se houver uma festa, quando há uma festa onde há bebedeira, onde há os costumes do mundo, eles não me convidam, porque eles sabem que eu tenho paz com eles, mas não tenho comunhão. Hoje, infelizmente, as pessoas confundem paz com comunhão. É como parente. Jesus diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Muitas pessoas, a título de viver bem com a família, esquece que Deus existe. Uma certa moça, há muitos anos não via sua avó, mas a sua avó não servia ao Senhor. Pelo contrário, mesmo sendo uma pessoa já de idade avançada, era uma pessoa que se opunha a Deus, mas de maneira firme. Fazia uma oposição ferrenha ao Evangelho. E esta moça servia ao Senhor. E depois de muitos anos se encontraram. Era aniversário da avó. E a avó começou com aquela tática para reconquistar esta neta. E o que ela fez? E começaram a beber, e a jovem estava próxima. E a avó apelou para chantagem emocional. Há tantos anos que não te vejo. Como eu gosto de você. Ah, meu Deus, por que isso?
Quer alegrar o coração da sua avó que está perto de morrer? Toma uma cervejinha aqui comigo. E começaram a beber, e ela disse: não tem nada demais eu agradar minha avó. De repente chegou um primo que ela não via há muitos anos também, e o primo começou a falar: lembra como nós dançávamos forró, como era assim, assim, assim? Vamos dançar mais uma vez. E começaram a dançar. Daqui a pouco ela não tinha o hábito de beber, daqui a pouco ela estava bêbada, zonza, e a avó ali sorridente, e ela olhou para a face da avó, e a avó disse assim: esta era minha neta querida que eu havia perdido, agora eu recuperei. Quando ela olhou nos olhos da avó, ela viu que não era a avó que estava falando, era outra pessoa, era outro cidadão. Ela foi para o banheiro e chorou amargamente, como fez Pedro, e veio. Depois se retirou dali, procurou a igreja, foi pedir perdão, e hoje ela sabe a diferença entre ter paz e ter comunhão. Viva bem com todos, mas aprenda de uma coisa. Salmo 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Escolha social: vivendo no mundo sem ser mundano. Segundo lugar, não se corrompendo com o mundo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo. Nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade, e que esta sociedade em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos neste contexto social, nós temos que conservar aceso a chama do Evangelho, do amor ao Senhor Jesus Cristo. Porque hoje as pessoas procuram adaptar-se, que o Evangelho venha se adaptar a ele, não ele ser transformado pelo Evangelho. Hoje a sociedade, até os pseudos evangélicos, eles não querem ser transformados por Cristo, eles querem transformar o Evangelho e que o Evangelho venha se adaptar a ele. É totalmente diferente. E nós precisamos ter esta compreensão da palavra de Deus. Quantas coisas hoje o mundo quer nos colocar como normais? Não, mas isso faz parte da vida. E nós vamos falar o que a Bíblia diz, mas isso foi há muitos anos. A sociedade hoje é outra. A Bíblia diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, não há variação. Deus é santo, continua sendo santo, será santo, e nós precisamos ser santo, porque é uma das exigências de Deus, não corrompendo-se com o mundo. Terceiro lugar, fugindo da aparência do mal. Paulo ordenou ao ministério um jovem chamado Timóteo, e Timóteo foi pastorear uma igreja em uma cidade chamada Éfeso. Era uma cidade muito idólatra, era uma cidade muito corrompida, onde havia muita prostituição. Nós vemos que em Éfeso havia uma deusa chamada Diana, havia a deusa Artemis, havia a deusa da fertilidade, da prostituição. E Timóteo foi pastorear uma igreja recém-fundada ali, onde várias pessoas saíram da prostituição e vieram para o Senhor Jesus Cristo. E Timóteo recebeu a incumbência de preparar, porque Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento. Ou seja, a igreja foi plantada, agora seria regada por Timóteo e Deus daria o crescimento. Mas Paulo sabia que ele estava diante de um jovem pastor que estava começando a vida ali. E Paulo, aconselhando a Timóteo, ele disse o seguinte: olha, Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade, foge das paixões da tua mocidade. Paulo recomenda que nós devemos fugir da aparência do mal. Quantas pessoas hoje se envolvem no mundo e dizem: eu não fiz nada, mas a aparência do mal é que mancha o nome da pessoa.
é que coloca em xeque a condição espiritual da pessoa. Às vezes a pessoa vai para uma festa, se envolve com os ímpios, ele não bebe, ele não fuma, ele não se prostitui, mas ele está junto. A Bíblia manda nós não termos comunhão, acabamos de falar sobre isso. João disse: se alguém vir ter convosco que não traz esta doutrina, constai, não comai nem saudei no caminho, porque quem saúda participa das suas más obras. Nós precisamos entender que a nossa comunhão é com Cristo e com a sua igreja. Muitas das vezes no colégio, eu já estudei durante muitos anos, tenho uma grande alegria por ter sido estudante, estudo até o dia de hoje, mas no momento em que eu aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, toda festinha de aniversário que havia entre os colegas, era eu que liderava a arrecadação, compra de bebida, aonde vamos beber, o que vamos fazer, eu comandava aquilo. Quando eu aceitei Jesus, eu disse para todos, com toda a educação: olha pessoal, eu agora aceitei Jesus, eu mudei de vida, e eu desejo no fundo do meu coração que vocês venham para o meu lado, mas se acaso vocês não quiserem vir, escolha um outro líder. A partir de hoje eu sou de Jesus. Mas há muitas pessoas que aceitam a Jesus, mas continuam vivendo da mesma maneira. E nós precisamos, Romanos capítulo 12 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ser renovados, e é a palavra de Deus atuando em nosso coração que nos revela a realidade de vida. Quando eu aceitei Jesus, eu gostava de jogar um futebol. Não tenho nada contra quem joga, nada. E um dia eu estava jogando e um rapaz fez uma falta violenta em mim. E eu olhei para ele assim e ele começou a me xingar de vários nomes. E eu fiquei pensando, olhando para ele assim. E ele disse: você diz que é crente? Quero ver agora. Naquele momento eu me dirigi na beirada da quadra, era uma quadra de futebol de salão, e eu disse para o rapaz: entra outro no meu lugar, porque eu vou sair daqui. Quando eu estava pedindo para o rapaz entrar no meu lugar, veio aquela palavra de Deus no meu coração: aqui não é teu lugar. Ou seja, futebol não tem nada. Agora, as atitudes que as pessoas estavam tomando mostrava que verdadeiramente não é lugar para servo de Deus estar. A aparência do mal. Não havia acontecido nada até aquele momento, mas iria acontecer. Em quarto lugar, vivendo a verdadeira liberdade. Hoje, a criança, ela é carregada no colo. Como eu tenho lembranças felizes quando eu carregava meus filhos no colo. Depois vem a pré-adolescência, a adolescência. E aí eles vão tomando liberdade, o direito de escolher. Começa escolhendo roupa, começa escolhendo calçado, começa escolhendo amizade. Isso é o livre-arbítrio que a pessoa tem. Você não vai impor aos seus filhos uma coisa que não é da natureza dele aceitar, não adianta. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. É Cristo que liberta, não é pai. Não é imposição paterna ou materna que faz com que a pessoa trilhe o caminho correto. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, porque ainda na sua velhice não se apartará dele quem do caminho que você ensinou. O ensino permanece. O ensino é como uma planta, é como uma raiz no coração. Pai e mãe passam. Agora o ensino, a palavra de Deus, o exemplo de vida, permanece conosco. Então, depois que ele tem uma certa idade, ele começa, a partir daquele momento, fazer as suas próprias escolhas. E muitas das vezes a pessoa diz assim: eu faço isso porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Um dia eu estava conversando com um jovem, ele está fumando muito. Rapaz, por que você fuma? Eu fumo porque eu sou livre. Eu falei: não, senhor,
Você fuma porque você é escravo. Para hoje. Ele disse: não consigo. A verdadeira liberdade, porque existem duas palavras que são bem parecidas na escrita, mas no significado são muito opostas uma da outra. Liberdade e libertinagem. Liberdade é liberdade com responsabilidade. Libertinagem é irresponsabilidade. Paulo, quando falou sobre liberdade, olha que coisa interessante: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Viva uma vida de liberdade, mas viva na fé no Filho de Deus. Viva uma vida de liberdade, mas viva no amor de Deus. Viva uma vida de liberdade, mas saiba que a liberdade que Cristo te oferece, ela impõe limite para o seu próprio bem-estar. Provérbios 28 diz: não remova os limites antigos que estabeleceram os vossos pais. Prosseguindo com a nossa mensagem sobre as três escolhas. Segundo lugar, a escolha material. Nós falamos sobre a escolha social, porque quando se é criança, o convívio se restringe a pai, mãe e irmãos. É dentro do lar. Você vive para o filho vive para você. Ele sabe, ele conhece, ele vê as coisas porque ele vê em você. Mas depois que ele ascende à adolescência, um mundo novo se abre para ele. E é nesta hora que o ensino que você ministrou quando criança, que as orientações que você deu ao seu filho, elas vão começar a brotar no coração dele. O seu exemplo de vida agora passa a valer. Devemos ter cuidado, porque os nossos filhos têm temperamento diferente do nosso. Alguns são nervosos, outros são mais brando, cada um de uma tal maneira. Tem alguns até pirracentos, isso é comum. Falo isso porque eu tenho essa experiência dentro de casa. Mas o ensino da palavra de Deus e o exemplo de vida dos pais vão acompanhar os filhos. A segunda escolha é a escolha material. Será que Deus está preocupado só com a nossa vida espiritual? Será que Deus se interessa só a respeito, aliás, do nosso culto a Ele, da nossa salvação e o nosso dia a dia? Quantas pessoas acham que a vida cristã é uma vida de sofrimento, é uma vida de renúncia, é uma vida de privações, é uma vida de provações, e não conhece o verdadeiro valor, a verdadeira felicidade de servir ao Senhor? No Salmo 27, o salmista Davi disse, se não me falha a memória, o verso 13: pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bênção do Senhor na terra dos viventes. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz: se quiseres ouvir, comereis o bem desta terra. É o pecado que tirou do homem o direito de desfrutar em vida aqui na terra do bem do Senhor. Foi o pecado. Quer ver um exemplo? Quando Deus formou o homem, Deus disse: vocês não precisam trabalhar, o jardim vai produzir tudo, fruta, tudo está aí para vocês. Quando o homem pecou, o homem foi expulso do jardim, o homem teve que trabalhar e o homem passou a sofrer. Tudo isso é fruto do pecado adâmico, do pecado inicial. Hoje nós precisamos saber que Deus tem o melhor para nós, porque este melhor foi nos oferecido quando Cristo padeceu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele mesmo, antes de subir à cruz, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ser evangélico não é ser uma pessoa tapada, não é ser antissocial, não é se vestir mal.
Não é se isolar. A Bíblia diz que, Provérbios capítulo 18, se não me engano, é aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Jesus disse: estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, nós convivemos com as pessoas, nós interagimos. Nós somos seres sociais. E agora vamos falar sobre a escolha material. Primeira parte: estudo. Estudar. Quantas pessoas hoje têm uma ideia errada de escola? Segundo um grande estudioso por nome Cícero, ele disse uma frase que marcou muito. Ele disse: o estudo suaviza a vida. A Bíblia diz que o menino Jesus, Lucas escreve sobre isso, Lucas 2,40, que o menino Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É necessário que nós venhamos entender que no mundo em que nós vivemos, precisamos sermos pessoas capacitadas materialmente. Acabou aquele período obscuro de uma incompreensão do Evangelho, em que as pessoas, a título de serem santos, não iam à escola. Ainda usavam aquela expressão: é melhor ser um analfabeto no céu do que um doutor no inferno. Não existe isso. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus levantou o profeta entre os humildes. Amós, que era boiadeiro. Mas Deus levantou pessoas eruditas, estudiosos, como Isaías, como Abacuque, que era filósofo. Mateus, colhedor de impostos. Pedro, pescador. João, empresário da pesca. Judas era um homem entendido. Era um homem sábio. Onde já se viu dizer que Deus não quer que a gente estude? Ah, mas eu tenho um professor que é assim. Ah, mas eu tenho uma professora que usa isso, uma professora que faz assim. Não existe isso. O que Deus colocou na sociedade, nós devemos saber tomar posse das bênçãos de Deus. E uma das coisas importantes para a vida dos nossos filhos é o estudo. Quantos pais, por passarem luta com seus filhos, acham melhor que os filhos não vão à escola? Vamos aprender com a Bíblia quando diz que o menino Jesus crescia. Hoje, quantas pessoas no meio evangélico, e já pessoas já de tempos no evangelho, não vou dizer nem jovens, não querem mais estudar. Obreiros que não se interessam pelo estudo da palavra de Deus e vivem com heresias, com mensagens antibíblicas, extrabíblicas, com costumes pagãos, misturando as coisas. Quantas pessoas que pregam errado não é porque não tiveram oportunidade de conhecer, não tiveram oportunidade de conhecer. Há uma necessidade muito grande de nós crescermos. Pedro disse em uma das suas cartas: crescei na graça e no conhecimento que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crente que não estuda é fanático. E nós temos que equilibrar a nossa vida. Há pessoas que desprezam o estudo, são pessoas que não crescem no conhecimento. E há pessoas que não buscam a Deus de coração, não crescem na graça. E nós precisamos equilibrar. Crente que não lê a Bíblia, que não se interessa, que não estuda a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Paulo disse a Timóteo: persiste em ler. Nós temos a responsabilidade, eu quero me dirigir aos obreiros agora, de alimentar o povo de Deus. Deus nos chamou para alimentar um rebanho, para falar a palavra da verdade, para revelar aos olhos desta sociedade corrompida e consumista que Jesus Cristo é o Senhor. Mas como se faz isso? Com gritos? Com pulos? Não se faz assim não.
estudando a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, porque a palavra de Deus é a verdade. Ele ensinava a Timóteo, olha, ensina o povo. Mas como você vai ensinar aquilo que você não aprendeu? Como os seus filhos vão se tornar independentes financeiramente, materialmente, se eles não procuram corresponder àquilo que a sociedade exige para uma boa ocupação? Uma certa jovem falou para mim, pastor, eu quero fazer uma faculdade, mas eu quero fazer uma faculdade assim fácil, bem facinho mesmo, pastor. Eu falei, eu tenho uma boa para você. Para quê? Empregada doméstica. Com todo respeito, empregada doméstica. É fácil. E o outro rapaz falou assim para mim, olha, eu vou fazer uma faculdade, mas tem que ser uma coisa mais facinho, que se forme rápido. Pronto, meu filho, gari. Recolher lixo. Com todo respeito a quem faz assim, não teve oportunidade de estudar. Mas o estudo é essencial para a vida. Escolha material, estudo. Segundo lugar, a escolha material, a amizade. A amizade. O círculo social que nós vivemos. Nós já falamos no início sobre amizade. E a Bíblia diz que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. E nós já falamos que em Romanos 12, Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos a cada momento nos apegarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos a cada momento ter em nosso coração a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Quantas pessoas que amam mais os amigos, mais o mundo do que o Senhor Jesus Cristo? Amam mais a vocação celestial, a vocação material, do que a vocação celestial. Eu estava, e vou fazer uma ilustração agora, conversando com uma irmã. Ela foi a um hortifruti, mercado, uma segunda-feira, e comprou 2 quilos de batata. Só que ela não viu que entre aquelas batatas veio uma podre. Ela não viu, estava com pressa. Errar é humano. E eu perguntei para ela, irmã, a senhora só vai usar aquela batata no sábado, comprou na segunda. Quando chegar na quarta-feira, será que só tem uma batata? Ela disse, não, tem umas 4 ou 5, podre. E quando chegar no sábado, provavelmente já perdi toda a batata que eu comprei. Irmãos, o mundo corrompe. A amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Havia um jovem em Israel por nome Roboão. Ele assumiu o trono em substituição do seu pai Salomão. E ele foi tomar conselho com os anciãos. E os anciãos falaram, olha, faz assim, 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 assim. Ele não aceitou. Ele foi pedir conselho aos jovens da sua idade que viviam uma vida completamente de amizade para com o mundo. Ih, faz isso não, rapaz. Faz assim, assim, assim. E ele, em vez de seguir conselho sábio, ele foi seguir conselhos mundanos. E houve a separação, uma divisão do reino. E grande foi a ira de Deus sobre Roboão. Como eu disse, Deus nos dá o direito de escolher. Escolhe com quem você vai se relacionar. E Deus será contigo. Em terceiro lugar, sobre a escolha material, fugindo das influências. Hoje, essas influências da sociedade, ela vem de maneira sutil sobre a maneira de vestir, sobre a maneira de falar, sobre a maneira de se comportar, sobre o conceito de moralidade e a influência. Uma vez eu fui líder de juventude durante 6 anos no início do meu ministério, e chegou um jovem na igreja com uma camisa muito bonita, mas com uma frase em inglês. E pela misericórdia de Deus, Deus nos permitiu durante um certo tempo estudar esse idioma.
E naquela camisa estava escrito assim: Kids in the Service of Satan. Eu perguntei para ele: você sabe o que está escrito aí? Ele disse: não, mas é bonita, a rapaziada está toda usando. Que rapaziada? Do colégio. Você sabe o que está escrito aí? Não. Está escrito aí: rapazes a serviço do diabo. Olha, ele botou a mão na cabeça e disse: olha, não use isso na igreja. Ele foi para casa, rasgou aquela camisa e jogou fora. E colocou outra e veio para a igreja. Outra com dizer em inglês de novo. Estava escrito lá: I'm so glad that I am a bad girl. Eu sou feliz porque sou uma prostituta. Que é isso? Mas ele disse assim: não, mas eles me enganaram. O mundo vive enganando. A sociedade corrompida está corrompendo os valores morais que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos ter esta compreensão. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Voltamos a falar sobre isso. E vamos repetir mais uma vez: e não vos conformeis com este mundo. Não é porque os meus amigos da escola, colegas de ensino fazem, eu vou ter que fazer. Ah não, mas se você não fizer, você é quadrado, você é careta. Eu falei: rapaz, a cidade onde nós vamos morar é quadrada, a Nova Jerusalém. Redondo é o inferno. Temos que ter essa compreensão. Ou você rejeita em nome de Jesus, ou você se conforma e se perverte. Quantas pessoas são assim hoje em dia? Quantas pessoas não têm uma preocupação? Querem ficar bem com todos, querem agradar a todos. São verdadeiro Balaão. Balaão queria agradar a Deus e agradar a Balaque. Ele queria o dinheiro que Balaque estava lhe oferecendo e a graça de Deus sobre a sua vida. Não ficou com nenhuma das duas, porque em Números capítulo 31 Deus mandou matar Balaão. Mata Balaão, filho de Beor, agora. E cortaram a cabeça dele na espada. Quantas pessoas estão perdendo a sua cabeça porque querem agradar a Deus e querem agradar o mundo? Até pastores, líderes de igreja fazem assim. Se esquecem que Deus nos quer como uma geração santa. Prosseguindo, influências. Quarto ponto na escolha material: a verdadeira liberdade. Em 1 João capítulo 3, verso 9, que o verdadeiro liberto é aquele que é nascido de Deus. Em João capítulo 3, um homem foi ter com Jesus. São João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, doutor da lei, príncipe da sinagoga, fariseu, homem entendido. E ele chegou a Jesus com uma palavra elogiosa: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Mas Jesus não está interessado em elogio humano. Jesus não está interessado nos elogios que são dirigidos a ele. Quantas pessoas que elogiam Jesus até choram por Jesus, beijam o crucifixo? Quantas pessoas hoje reverenciam Jesus? Como ele disse através de Isaías: este povo me honra com os lábios, mas com o coração está distante de mim. E Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas ele diz: como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? Irmãos, a transformação que Jesus realiza na nossa vida, aos nossos olhos ela é incompreensível, ela é inimaginável. Porque, irmãos, o evangelho atua pela graça de Deus. Não há uma compreensão humana sobre isso. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: tu és mestre em Israel, não sabe destas coisas? Tu és mestre em Israel? Quantas pessoas hoje, irmão, conhecem e não praticam? E hoje se envolve com o mundo achando que vive uma verdadeira liberdade. Eu sou de Jesus, mas faço o que eu quero. Não, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Quem é de Cristo, segue a Cristo. E a maior promessa para quem é de Cristo está em 1 João 2, 1 João 5,18. Quem é nascido de Deus
não vive pecando, pois conserva-se a si mesmo puro o que de Deus é gerado, e o maligno não lhe toca. Quantas pessoas estão sendo envolvidas pelo maligno, estão perdendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Pare para refletir neste momento: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? Se eu estou perdendo a bênção de Deus, não se iluda, não se engane. Deus tem o melhor para a sua vida. Não deixe o adversário te enganar. E a terceira escolha é a escolha espiritual. Ah, Jesus, agora aqui o caldo vai engrossar mais um pouquinho. Como nós já falamos, a partir da adolescência, o jovem adquire o direito de escolher, de fazer o que quer da sua vida. Salomão, consciente disso, escreveu em Eclesiastes capítulo 1, verso 10: Filho meu, se os pecadores com palavras suaves quiserem te tentar seduzir, não aceite. Essa escolha nossa, espiritual, é que vai determinar o curso da nossa vida. Quantas pessoas hoje que vivem uma vida amarga, amargurada, uma vida sem nenhum propósito diante de Deus, por causa de escolhas mal feitas. E a primeira escolha, a partir da adolescência, é namorar. Muito se fala sobre namoro, noivado, casamento, e é bom que seja instruído. Mas vale aqui uma explicação. Você pode até dizer assim: eu já ouvi muito falar sobre esse assunto. Mas a verdade, ela precisa ser ouvida não uma nem duas, mas várias vezes. Quantos ensinos na Bíblia são repetidos? Isso é para a nossa segurança, para o nosso ensino. Namorar. Primeiro ponto sobre namoro. Quem? Namorar quem? O perigo do jugo desigual. Quantas pessoas que hoje estão se envolvendo em jugo desigual? O que é jugo desigual? É você namorar uma pessoa que não serve a Deus. A tragédia da vida de Sansão foi jugo desigual. Primeiro foi aquela moça da cidade de Tina. Depois foi uma prostituta do Vale de Soreque. Depois foi Dalila. Isso acabou com a vida de Sansão. Isso destruiu completamente. Jesus disse que a luz não tem comunhão com as trevas, e Paulo disse: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Como pode numa casa, como pode Deus abençoar o início de um namoro onde há julgo desigual? Na igreja em Corinto, havia pessoas que aceitaram a Jesus depois de casado e os maridos não aceitaram. Aí Paulo disse: é diferente, você casou no tempo da ignorância, permanece em Deus, pelo seu testemunho, Deus vai realizar uma obra na vida do seu cônjuge. Aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar. Então nós vemos que a salvação iniciou por um. Agora, quando uma pessoa ainda não é casada, vai escolher um ímpio? Aí diz assim: não, mas o meu coração, diz assim, Jeremias 17:9, desenganoso é o coração. Uma certa vez uma moça chegou para mim e disse: pastor, eu quero me casar. Eu estou namorando fulano de tal, assim. E o senhor sabe quem é ele? Sei, ele só vive em baile, só vive em festa noturna, ele é aquelas coisas todas, vive uma vida completamente desregrada. Você quer casar com ele? Eu não aconselho você a casar, mas se você quer casar, vá no cartório. Pastor, o senhor faz a nossa cerimônia? Não. A igreja não faz cerimônia de casamento misto. União mista a igreja não faz. Isso vai contra a palavra de Deus. Como é que eu posso abençoar aquilo que Deus não abençoou? Aquilo que Deus não permite, que Deus não aceita?
quando Isaac estava para morrer, já velho, tinha abençoado seus filhos, Esaú, para aborrecer o pai, casou com duas mulheres, filhas da terra, pessoas de outra cultura. E Isaac chamou Jacó e disse: meu filho, não casa com essas mulheres da terra, não. Você vai perder a bênção de Deus. Vai na casa do teu avô, Betuel. Ele tem um filho chamado Labão, teu tio. Você tem várias primas lá e pessoas que moram lá. Toma de lá uma delas para ser tua esposa. E conserva a descendência espiritual, porque tu tem a bênção de Abraão e de Isaac, teu pai. Deus não aprova união mista. Não vos ponhais em julgo desigual. Segundo, namorar quando? Qual a idade? Hoje as pessoas não compreendem esta realidade. Crianças de 8, 9 anos estão querendo namorar. Uma vez uma pessoa chegou lá em casa e disse assim: olha, pastor, sua filha já está na idade de namorar. Eu falei: olha, a próxima vez que você vier falar aqui desse assunto, eu vou pedir que você não venha mais. Não aceito isso. A igreja está lotada de santo casamenteiro. Tem até revelação para isso. Olha, Deus me revelou que a tua varoa é aquela, que o teu varão é aquele. Isso é bobagem. Casamento é escolha, casamento é sentimento, casamento é compromisso. Você escolhe, você que sente, você que vai viver. Paulo disse: se alguém julga que, 1 Coríntios 7, que trata dignamente a sua virgem, a sua filha, e já passou da flor da idade, não peca, casa. Há uma idade. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz: não acordeis e nem desperteis o amor, até que o mesmo queira. Quantas meninas que na idade de brincar de boneca, na idade de viver a adolescência, estão saindo da infância, estão com criança no colo. Não vivem a vida. Você precisa viver as faixas etárias da sua vida: criança, adolescente, juventude e maturidade. Deus preparou isso para nós. Não se precipite. Deus tem o melhor para a sua vida. Uma certa moça começou a namorar muito cedo, adolescentezinha ainda. E de repente o rapaz pediu uma prova de amor para ela. Disse: não, isso aí não. Ele foi e terminou. Ela começou a chorar e disse que ia se matar. Tentou suicídio. A mãe veio falar comigo, eu fui lá conversar com ela. E eu olhando para aquela moça, eu disse: por que você fez isso? Ah, porque fulano me largou. Tá. A mãe falou: pastor, o senhor vai orar por ela expulsar o demônio? Eu falei: não, o demônio que tentou matar ela já passou de Casimiro de Abreu, já estava na ponte de Niterói. Não vou mais expulsar não, deixa ele para lá. Eu disse para ela assim: menina, diga uma coisa, você tem uma foto desse rapaz aí? Tenho, me mostrou. Eu olhei para a foto assim. A mãe disse: o senhor vai orar pela foto? Eu falei: não, irmã. Minha filha, você ia se suicidar por causa de uma porcaria dessa? Eu sou feio, mas esse cidadão é 10 vezes mais feio que eu. É por uma moça bonita. Quantas pessoas hoje, irmão, que a título da paixão não se valorizam, não tem uma autoestima. Você é filha de Deus, serva do Senhor, valorize-se. Deus tem o melhor para a sua vida. Não se precipite. Terceiro ponto: como namorar? Esse é o ponto essencial agora. Algumas pessoas dizem que o namoro do tempo antigo não está com nada. É assim que o jovem disse. É de andar de mão dada, é de ter limite. Em 2 Samuel, capítulo de número 13,
Davi tinha um filho cínico, por nome Aminon, pilantra. Era o filho mais velho de Davi. Irmãos, Davi teve um filho cínico, um rebelde, Absalão, e um perverso, Adonias. Que trio que Davi teve. E esse jovem Aminon, se apaixonou pela sua irmã por parte de pai, não da mesma mãe, só por parte de pai, que Davi teve muitas mulheres. E ele queria dormir com a sua irmã, e a irmã não quis. Mas veio um tio, Jonadab, filho de Simeia, tio dele, e disse: eu vou te ensinar uma estratégia. Finge que você está doente, pede para ela vir te servir a comida, e quando ela vir te servir comida, você força e deita com ela, que você é mais forte do que ela. E ele fez assim. E em 2 Samuel capítulo 13, versículo 12, Tamar olhou para o seu irmão e disse: meu irmão, não faça isso, não faça tal loucura, não se faz isso em Israel. Não se deita antes de se casar, pede ao rei, ele vai me conceder, ele vai te conceder a mim para ser sua esposa. Mas ele forçou a sua irmã e deitou-se com ela. Ela disse: onde iria eu com a minha vergonha, e tu seria como um dos loucos em Israel? Quando os rapazes que acham que ele avançar, que ele tem um namoro libertino, liberal, não vai manchar, ele não mancha sim, é louco quem faz isso. E aquela moça Tamar teve que viver como uma viúva por causa da loucura do seu irmão. Não adianta você achar que essa liberalidade que hoje a sociedade apresenta com programas televisivos, inclusive um programa chamado Malhação, onde ensina a liberalidade. Nós temos que ter este conceito de respeito à palavra de Deus. Em quarto lugar, namorar. Para quê? Qual o propósito de se namorar? Quantas pessoas, não, eu vou namorar 1, 2, 3, 4, 5. Qual o propósito? Tudo na vida tem um propósito. Eu vou namorar para quê? Porque eu quero conhecer, confirmar meu sentimento, noivar, assumir uma responsabilidade com a família e me casar. É isso. Qual o propósito? Há um exemplo claro na Bíblia, eu falei agora há pouco, um homem chamado Sansão, brincando com o pecado, deitou no colo de Dalila, abriu seu coração, contou o segredo da sua força. A sua força era a comunhão com Deus, e ele contou para Dalila. Quantas pessoas hoje estão brincando com o pecado? Segundo ponto: primeiro, namorar. Segundo, casar. Em primeiro lugar, casamento é escolha e não arranjo. Irmãos, o que existe de gente arranjando casamento um para o outro aí? Ei, Jesus amado! Hoje as pessoas se casam por conveniência, paixão e amor. Conveniência é famílias que arrumam isso. Olha, fulano ganha bem e tal, isso vai ser bom para você. E outra coisa, as conveniências espirituais. Olha, fulano é vaso, você também é vaso. Olha que dupla que Jeová não vai ter em casa. Não, casamento não tem nada a ver com ministério. Casamento não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas do mundo e como agradar o marido. Casamento é dentro de casa. Não é porque fulano é vaso, fulano é usado, é profeta, é isso, é aquilo outro, que vai ser um bom marido, não. Ele vai ser um bom marido se ele respeitar a palavra de Deus. Tem pessoas que pregam sapateio, esperneia, mas dentro de casa Jesus tem misericórdia. Escolha, não arranjo. Você tem que escolher com quem você quer casar. Outra coisa importante sobre escolha, não mude isso não. O homem escolhe, a moça é escolhida. Está havendo uma inversão muito grande nisso. Isso aí, irmãos, é uma coisa milenar. Não muda, ninguém muda. Ninguém muda. Apesar que a sociedade moderna está procurando inverter. Há uma inversão de valores muito grande.
Há uma inversão de valores muito grande. A moça é escolhida. O moço é que escolhe. Hoje o que tem de moça dando em cima dos rapazes, e às vezes dentro da igreja usa até o nome de Deus. E tem santo casamenteiro que diz assim, ó, é de Deus, hein? É de Deus, hein? Paulo diz que quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor. Cuidado, não escolha para ninguém não, deixa as pessoas escolher. Segundo lugar, casamento é sentimento. Amor é diferente de paixão. Amor une duas vidas. Porque quando você ama, que você, ao casar, você sabe que o homem, a moça tem que saber isso, o homem, quando envelhece, careca, barrigudo, complicado, pirracento. Outra coisa, o moço ao casar olha para a moça, aquela beldade, aquela menina linda, mas sabe que depois da gravidez, que vieram os filhos, que os anos se passarem, a saúde da mulher debilita mais rápido do que a do homem. A decadência física da mulher, ela é mais acentuada do que a do homem. Isso porque Eva que desobedeceu primeiro. O homem é a coroa da criação. Então ele olha assim, tinha um jovem por nome Paulo na Ilha do Governador, e ele disse assim: eu estou casado com você porque Deus mandou, disse para a moça. Por quê? Mas antes, eu conheci ele, antes de casar, ela era uma morena muito linda, cobiçada por muitos, aquela coisa toda. Depois que casou, teve 2 filhos, a gravidez foi complicada, deu problema de saúde, houve um declínio, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 30 que a enganosa é a graça e vaidade a formosura. Graça aqui é o encanto feminino, e a formosura é a beleza, ela é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Disse Paulo, deixa de ser sem vergonha, pô. Aprenda a ser homem, rapaz. Você vivia atrás dela igual um cachorrinho, igual o cachorro em frente à máquina de frango assado. Agora está dizendo isso porque ela está doente? Deus não se agrada disso não. Ele ficou calado quando eu falei assim com ele. Então, você tem que saber que você tem que amar e não viver uma paixão. Outra coisa importante, que o amor, ele reflete sobre a incompatibilidade. Uma coisa que as pessoas têm que refletir é incompatibilidade. Incompatibilidade é diferente de julgo desigual. Existe a incompatibilidade social, existe a incompatibilidade material, existe a incompatibilidade espiritual, mas já para 2 pessoas salvas. Quer ver uma coisa? Uma moça casou achando que nunca sairia do lado da mãe dela. Só que o rapaz com quem ela casou é missionário, tem uma chamada para ir para terra distante. E agora? Olha o conflito que aconteceu. Eu não saio do lado de mamãe e ele tem que obedecer a Deus. É por isso que quando Eliezer foi buscar e conheceu Rebeca, o pai perguntou: irás tu com este varão? Olha o que Rebeca disse: irei. Sim, eu irei. Então a incompatibilidade, ela surge na falta de comunicação, porque quando você detecta uma incompatibilidade, pode ser combatida. Outro exemplo é um rapaz que é estudioso, quer se formar em planos e casa com uma moça que é acomodada, e uma moça que quer ser doutora e o rapaz quer ser balconista. Então essa incompatibilidade precisa ser corrigida, precisa ser administrada, para que os 2 possam ter um futuro em que venham um se agradar do outro. Irmãos, eu conheço um casamento em que quando o marido sobe no púlpito para falar, a mulher diz: misericórdia, meu Deus, vai sair bobagem. Esse homem nunca estudou, esse homem nunca quis nada com leitura. Já tem outro caso que o rapaz diz assim: meu Deus do céu, como é que eu fui casar com essa mulher assim? Porque foi apenas paixão, não foi amor. Tornou-se a vida incompatível. Muito bem. Em terceiro lugar, casamento é convicção, propósito duradouro.
até que a morte os separe. Infelizmente, hoje, a sociedade, principalmente através da mídia televisiva, vive anunciando: fulano separou de fulano, fulano separou de fulano, casou com fulano, a fila andou. Houve uma cantora evangélica, entre aspas, que perguntaram para ela: você separou do seu esposo? A fila andou. Onde uma serva do Senhor vai dizer que a fila andou? Os judeus, no tempo de Moisés, eles se separavam por questões banais, a dureza do coração deles. Se uma mulher não soubesse cozinhar, se ficasse doente, ele devolvia, dava carta de divórcio, dava até uma indenização e casava de novo. Mas Jesus disse: não foi assim que o Pai vos ensinou, não foi assim não. Casamento, irmãos, é para a vida toda. Agora não é para viver infeliz, não. É para viver a vida toda, mas uma vida de felicidade. Abraão e Sara, um com 100, um com 90, eram idosos, mas se amavam, viviam juntos, coabitavam. Pedro escrevendo em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, vós marido coabitai com a vossa mulher com entendimento. Sabe o que é coabitar? É ter comunhão, é viver, é dormir junto. Isso que a pessoa tem que ver, convicção, irmãos. Tem que haver sentimento, tem que ter convicção. E em terceiro e último lugar, sobre a escolha espiritual, servir ao Senhor. Em primeiro lugar, devemos servir a Deus em santidade. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Servir a Deus não é uma aventura. Eu dei um tempo do evangelho. Eu dei um tempo de igreja. Daqui a um tempo eu volto. Coisa horrível. Quantas pessoas que dizem, eu falei isso na mensagem sobre a Santa Ceia: esse mês não vou cear não, que eu não estou legal, mês que vem eu vou. Às vezes fica 4, 5 meses sem cear e chega com a cara mais lisa do mundo, como se não tivesse nada acontecido. Jesus disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Em todo tempo, servir a Deus em todo tempo. Segundo lugar, guardando os mandamentos. Salmo 119, verso 9: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Onde você estiver, guarde os mandamentos. Terceiro lugar, perseverando na fé, no ouvir e na doutrina. Irmãos, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros que o Usain Bolt vem ganhando. Não. É uma longa caminhada. 1 Reis 19, Deus disse a Elias: come, alimenta-te, porque muito longa será a sua caminhada. Nós estamos caminhando para o céu e vamos chegar em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade está no céu, donde esperamos nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento virá o nosso Senhor nos buscar. E enquanto Ele não vem nos buscar, vivamos de um modo digno, sóbrio, honesto, a fim de agradar ao Senhor e ao mesmo tempo sermos felizes para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe a cada um de nós e que esta mensagem sirva para o nosso enlevo espiritual, para a nossa edificação diante do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém.